Alô, som! Bom dia, pessoal! Boa tarde, boa noite, no que você estiver nos assistindo. Hoje vamos para a segunda aula de SQL, futebol e tudo mais, né? Lembrando, nós temos aqui um contexto onde nós estamos em um clube de futebol chamado Real Paulista, que foi um clube criado pelo Enzo Baracho, aquele influencer, e nós temos algumas brincadeiras para fazer aqui, né? Na primeira aula, nós criamos o database e nossa tabela. Nós criamos um database, aportuguesando, né? Chamado Real Paulista, e criamos a nossa primeira tabela, que foi a tabela de jogadores. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente brincar um pouquinho, beleza? Vamos lá. Bem, a nossa tabela de jogadores, ela contém algumas colunas interessantes aqui, o código, o nome, o número da camisa, a posição e o flag ativo e inativo. Nessa primeira listagem que a gente vai fazer, nossos jogadores estão ali, ativos, né? Eles já estão no nosso clube. Então, para facilitar tudo, o nosso flag de ativo e inativo vai ser sempre 1, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos inserir alguns dados na nossa tabela. Eu tenho aqui o nosso querido João Silva. Ele vai ser o nosso primeiro jogador a ser inserido na tabela. Ele é um goleiro e o número da camisa dele é 1. É o número 1. E aquilo do flag ativo e inativo, a gente vai flagar, a gente vai dizer ali, vai ter uma coluna que vai dizer se o jogador está ativo ou inativo. Quando ele estiver ativo, a gente vai utilizar o número 1, o valor 1. Quando ele não está ativo, que ele já não está mais com a gente, vai ser o valor 0. Beleza? Show de bola. Então, o flag ativo, ele também vai ter esse valor 1. Como é que a gente insere os dados em uma tabela no SQL? Para inserir os dados, a gente precisa ter os dados, né? Nós já temos os dados aqui. Lembrando que o nome, a posição, né? Posição, número da camisa, beleza? E a flag. A flag é essa daqui, beleza? Se a gente lembrar bem, como é que fica o nome das nossas colunas lá na nossa tabela, né? Nome, número, underline, camisa, posição e flag, underline, ativo. Beleza. Então, para a gente inserir algum dado no SQL, a gente precisa utilizar um comando chamado insert into. Vai inserir em alguma coisa. Para que isso continue interessante, a gente precisa dizer qual é a tabela que a gente vai inserir. A nossa tabela, a tabela que a gente criou na aula passada, foi a tabela jogadores. Até o Debiva deu a dica ali, né? Então, insira na tabela jogadores. A gente vai dizer qual é a coluna que a gente quer inserir. Quais são as colunas que a gente vai inserir aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidão, pois o ventilador estava muito alto. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai inserir na tabela jogadores, e aí eu vou especificar quais são as colunas que eu quero adicionar, quais são as colunas que os dados vão ser inseridos. Eu vou colocar aqui na ordem, tá? Na ordem que tá ali, ó. Vai ser na coluna nome, vai ser na coluna posição, a coluna número camisa e a coluna flag ativo. Beleza? Nós temos essas belíssimas colunas. Deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem ver tudo direitinho. Beleza? E aí, eu preciso dizer, ó, insira na tabela jogadores, nas colunas nome, posição, número da camisa, flag ativa, os valores, que é values, ele está dizendo aqui, né? Values. E agora eu vou abrir outro parêntese para especificar os nomes dos jogadores. Eu sei que nós temos aqui o nome do cara, João Silva. Eu vou colocar entre aspas aqui, porque é um texto. A gente vai tratar assim no banco de dados. E eu vou colocar aqui, ó, João Silva. Beleza? A próxima, posição, é um texto também, já coloca as aspas. É o nosso goleiro. Qual o número da camisa do João? Número 1. Já que é um número, a gente mantém sem aspas mesmo. É o número 1. E a flag, se está ativo ou não, a gente especificou, né? Se está ativo, é o número 1. Se está inativo, é o número 0. O João, ele está no nosso time. A comissão já disse que está tudo ok. Perfeito. Insert into jogadores, o nome das colunas, os valores que estão aqui. Beleza?
Vou pegar aqui, selecionei, vou botar para rodar para ver se deu tudo certo. Bumba! Opa, tudo tranquilo, funcionou direitinho, sem nenhum erro. Bora ver como é que se comportou lá na tabela jogadores. Se eu der o refresh aqui, ó, ele foi inserido aqui, o João Silva, número camisa 1, goleiro, flag 1. Agora vocês me perguntam, pô, por que o código do jogador a gente não precisou especificar? Por quê? Lembra que quando a gente criou essa tabela, a gente colocou nessa coluna de código um comandozinho chamado autoincremento. Esse autoincremento, o que é que acontece? Ele é automaticamente preenchido. Se a nossa tabela estava vazia e tudo mais, a primeira linha que a gente assinou, que a gente inseriu, desculpa, já foi o número 1. Pela lógica, né, o próximo jogador que a gente adicionar, que a gente também não precisa colocar o código, ele já vai tomar o valor de 2. O próximo, 3. O próximo, 4, assim por diante, porque é uma coluna auto-incrementada. Então, ela se incrementa, o mais 1 aí, né, automaticamente. Beleza? Para agilizar esse processo da feitura dos dados e tudo mais, eu solicitei a nossa colega do RH aqui, nós temos aqui no Real Paulista uma pessoa do RH, que é a Marina. Como é que foi que a Marina surgiu? Eu criei um prompt, pedi para o ChatGPT criar um prompt para uma pessoa de RH para nos ajudar na questão dos dados dos jogadores, né? Facilitou, né? Eu pedi esses dados para a Marina e já criei o nosso insert. Como é que vai funcionar aqui, ó? Já está aqui. Os outros, né, jogadores já vão estar aqui, firmes e fortes, perfeitamente, que vai ser o nosso insert. Percebam que o próximo insert que a gente vai fazer, ele já é um insert que contém mais de uma linha. Eu não estou fazendo uma por uma. Eu já vou inserir vários jogadores ao mesmo tempo. Percebam que tem uma situação aqui, né? Eu fiz, no primeiro prompt que eu fiz, eu pedi para ela inserir os dados, só que ele está inserindo jogador, número da camisa e a posição. Faltou aqui o flag ativo e inativo. Eu vou pedir para ela transformar isso daqui, colocar nos dados certos para a gente ter um insert. Lembrando que todas essas aulas, elas estão lá no nosso GitHub, caso você queira copiar todos os códigos e colar no seu editor de SQL, beleza? Vou pedir para a Marina fazer essa alteração aqui para a gente voltar e fazer o nosso insert no nosso banco de dados. Só um minuto. Adicionando aqui o insert já editado, né? Nós vamos ter o nome, nós vamos ter a posição, o número da camisa do jogador e a flag informando que ele está ativo no nosso clube. Eu vou aproveitar, vou copiar aqui. E nesse insert que a gente fez com um só, o que é que vai acontecer? Vou apagar esse primeiro, porque o João, o nosso goleiro, já está inserido na tabela. Vou apagar aqui e vou colar o insert que a Marina nos passou. Beleza? Selecionei aqui, vou dar o play. Bumba, bora ver se deu tudo certo, sem nenhum erro. O nosso comando SQL funcionou perfeitamente. Bora ver lá na tabela se nós já temos as nossas linhas atualizadas. Olha que perfeito. O Real Paulista já tem um banco de dados com os jogadores ativos. Temos o nome, temos o número, posição e a flag que está ativo. E aquilo que eu falei, o código ele foi auto-incrementando aqui. Beleza? 1, 2, 3 até o 23. Não precisamos especificar o código, pois é uma coluna auto-incrementada. Na próxima aula, nós vamos começar a brincar com as consultas, né, que a gente tem aqui nessa tabela. Beleza? Os dados que a gente tem nessa tabela já dá para a gente fazer muita brincadeira, muita coisa. E é isso. Nessa aula, estamos com um insert. Caso vocês queiram copiar os dados que a gente está fazendo, esses scripts que a gente está fazendo, aqui na descrição tem um linkzinho informando o repositório lá no GitHub com todas as aulas e tudo que a gente for adicionando nesse curso, digamos assim, né, de SQL e futebol. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição, fica à vontade, me segue lá no Instagram, TikTok, temos Substack também, temos o GitHub, enfim. E lá no LinkedIn, Rodolfo Ricardo, você me encontra fácil, estamos aí à disposição e bora fazer com que o futebol seja tecnológico, que seja organizado e tamo junto para fazer isso acontecer. Até a próxima, tchau, tchau!